Bruno, um rapaz de 20 e poucos anos, sentia o peso da rotina esmagadora do escritório. Seu apartamento, um pequeno espaço no terceiro andar de um prédio antigo, era seu refúgio. Um lugar para onde podia voltar e, por algumas horas, ser ele mesmo. Era solitário, mas era seu. A solidão, no entanto, começou a pesar. Certo dia, ao voltar do trabalho, ele viu uma cena que partiu seu coração. Um pequeno filhote de cachorro, sujo de lama e tremendo de frio, encolhia-se perto de um cesto de lixo. Sem hesitar, Bruno agiu. Pegou o filhote com cuidado, aninhou-o no casaco e o levou para casa. Deu-lhe banho, comida e um nome: Bento. A partir daquele dia, seu apartamento não era mais o mesmo. A rotina se tornou menos pesada, e o apartamento, antes um local silencioso, agora ecoava com os sons de uma vida nova. Mas na segunda semana, a atmosfera do apartamento começou a mudar. Não era nada de concreto no início, apenas uma sensação. Bruno sentia uma leveza estranha. Um frio que parecia vir do nada, mesmo com todas as janelas fechadas. Bento, que antes era brincalhão e destemido, começou a ficar mais reservado. Ele passava longos períodos olhando fixamente para o corredor, com as orelhas em pé, como se estivesse ouvindo algo que Bruno não podia ouvir. À noite, ele se aconchegava ao lado da cama de Bruno, mas parecia estar mais vigilante do que relaxado, soltando pequenos rosnados em direção à escuridão. Bruno, achando que era apenas o cachorro se acostumando com o novo ambiente, não deu muita atenção aos sinais. Até que um dia a rotina foi quebrada de forma brutal. Ele chegou em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. O silêncio que o saudou ao abrir a porta foi o primeiro indício de que algo estava errado. Não havia latidos animados nem o som de pequenas patinhas correndo em sua direção. O cheiro de casa que ele tanto amava parecia diferente, pesado e gelado, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Ele fechou a porta atrás de si, o som do clique da fechadura ecoando em um silêncio total. O coração de Bruno começou a bater forte. Ele chamou o nome de Bento, mas não houve resposta. Caminhou até a sala e foi lá que o encontrou. O pequeno cão estava encolhido em um canto atrás do sofá, o corpo tremendo violentamente. Ele não estava sujo, nem ferido, mas o terror em seus olhos era palpável. Ele olhou para Bruno e depois para o corredor que levava aos quartos, soltando um pequeno gemido. Era um som de puro pavor. Gustavo se aproximou com cautela, mas Bento recuou como se algo o impedisse de se mover. Seguiu o olhar assustado do cão e viu que a porta do seu quarto estava entreaberta. O que era estranho, ele tinha certeza de tê-la fechado ao sair pela manhã. Sem entender, ele foi na direção do quarto. Ao abrir a porta por completo, o ar frio o atingiu e o cheiro de mofo e terra molhada invadiu suas narinas. O quarto, que ele havia deixado organizado, estava em total desordem. A cama estava revirada, o colchão jogado no chão e os lençóis amassados. Suas roupas estavam espalhadas, algumas rasgadas, e a pequena estante de livros que ficava ao lado da cama estava derrubada. Os livros com as páginas abertas e amassadas. Em meio à bagunça, ele notou: havia marcas de arranhões, não pequenos, mas grandes e profundos, como se algo com garras enormes tivesse se arrastado pela parede. As marcas eram irregulares e algumas se estendiam até o teto. Bruno sentiu um calafrio na espinha. Ele olhou para Bento, que agora olhava para a porta do quarto, seu corpo inteiro tremendo. Outro sussurro, mais forte desta vez, ecoou no corredor: você não é bem-vindo. A entidade estava se manifestando, e ela estava furiosa. A luz da sala começou a piscar, e o rádio, que estava desligado, soltou um ruído estático estridente. Bento, tomado pelo terror, soltou um latido agudo, um grito de alerta. Ele correu e mordeu a calça de Bruno, puxando-o para a porta. Bruno finalmente entendeu. Bento não estava apenas assustado, ele estava o alertando. Ele estava tentando o tirar dali. Com o coração na garganta, Bruno agarrou Bento, aninhando-o no colo, e correu. Ele não olhou para trás. Ele podia sentir a presença da entidade atrás dele, o ar ficando mais frio, o cheiro de mofo e terra cada vez mais forte. O som dos objetos se movendo e caindo no chão ecoava pelo corredor. Ele correu para a porta da frente, o corpo inteiro tremendo. Abriu-a e se jogou para fora, fechando-a violentamente atrás de si. Ouviu um baque forte na porta, como se algo tivesse se chocado contra ela. A fechadura tremeu e a porta pareceu querer ceder. Bruno não esperou. Ele desceu as escadas correndo
Bento em seus braços, os latidos do pequeno cão se tornando cada vez mais agudos. Ao chegar na rua, a sensação de pavor não diminuiu. A entidade não o perseguiu para fora do prédio. Mas Bruno sabia que seu refúgio não era mais um refúgio, e que se não fosse pelo pequeno cão que ele resgatara da rua, ele talvez nunca tivesse saído de lá.